Sejam bem-vindos para mais uma aula de ensino religioso. Olha aí, gente. 8º ano, não é mesmo? Vamos lá. Olha só, eu sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento para se interagir com vocês. Nós vamos agora colocar alguns pontos. Vocês sabem o que é religião? O significado da palavra religião? Sabe quantas pessoas professam suas religiões no Brasil? Ou no estado de Rondônia? Diz aí para nós, qual, né, o contexto da religião em nosso estado, no Brasil? Quantas religiões tem no Brasil? Vamos lá, isso é uma pesquisinha que vocês vão fazendo, tá, aos poucos. Então, nesse momento, a nossa aula vai adentrar um pouco de conhecimento sobre as religiões. Nós não somos aqui para trazer, para você seguir uma religião, não. Nós estamos aqui para analisar esse contexto geral de todas as religiões no Brasil, não é mesmo? Então vamos lá para a nossa aula, olha aí. Ensino religioso, 8º ano, gente, ó. Hoje nós veremos nessa aula as religiões no Brasil. O tema principal, ó, o Brasil de todos os crentes. Crente, gente, é aquele que crê, não é verdade? Que acredita. Outro sinônimo, que tem a fé, né? Algo, ó, no divino ser. Então ele vai escolhendo. Nossa aulinha, né, de 8º ano para que vocês podemos adentrar um pouco sobre isso, né? Então vamos lá, olha aí. O que nós temos para hoje? Vamos lá adentrar nessa aula, olha aí, gente, as religiões no Brasil, ó. Sabemos que temos várias, né? Olha aí. Temos o cristianismo, né, o budismo, o espiritismo. Então tem várias religiões pelas quais a gente vai fazer uma análise, conhecer um pouquinho. Esse contexto é bem prático, né? Vocês podem, a partir dessa aula, não ficar somente nela, mas ir buscar outros conhecimentos. Então vamos lá, o que nós temos? Olha aí. Deus é brasileiro? Quem sabe dizer isso? E aí? Vamos lá, olha aí, voltando, olha aí. Deus é brasileiro? O que vocês acham? Ou será que Deus é para todos no nosso planeta? Ele está apto, né, a ter essa interação, né, essa comunicação com os outros também, essa parte, né, espiritual. Por exemplo, quem busca a espiritualidade, será que Deus somente é brasileiro? O que vocês acham? Estamos puxando para o nosso lado, né, do Brasil. Então, será? Religião, Brasil, será que é? Vamos lá conhecer um pouco? Vamos lá para o texto, olha aí. O Brasil é um país de grande diversidade religiosa. Olha só, grande diversidade, tem várias, tá? Essa palavrinha, ela diz tudo. Além disso, lá no censo de 2000, a maioria da população se declarou o quê? Católica. Apostólica romana, né? Igreja católica. Seguida de quem? Dos evangélicos. Então aqui, gente, ó, cristão. Esses dois segmentos, tá? É cristão. Além do mais, a distribuição percentual da população residente por região no Brasil, ó. De 91, de 2000 e do último censo. Aqui, ó. 2010. Por exemplo, a religião católica, 91 era 83%, viu que ela é grande, né? Já em 2000 ela diminuiu, ó, quase 10%, para 73%. E em 2010 já diminuiu mais, ó, 64%. Agora os evangélicos pentecostais, esses dois aqui formam o cristianismo, ok? Essa religião que todos falam de Cristo. Os pentecostais eram 9%, os evangélicos. Em 2000, ó, um crescimento, 15,4%. Olha só em 2010, 22%. O ano que vem haverá, tá? Haverá um censo. Então a gente vai saber, né, qual o crescimento ou a diminuição. Ó, a religião espírita, 1,1 em 91 e 1,3 em 2000. Aqui, ó, ela teve uma subida em 2010, 3%. Ó, Umbanda e Candomblé, 0,4%, aí diminuiu aqui um pouco e aqui já subiu para 1% da população do Brasil. Outras religiosidades, adversas, né? 1,4%, aí subiu para 1,8% e aqui, ó, 3%. Agora tem aquele chamado que a gente conhecido como os ateus, né? Não é
denegrir a pessoa, mas é a palavra em si que diz. Ateu significa não Deus, né? Aqueles que sem religião. Não que ele não tenha religião, não acredita em Deus, mas é considerado por esta palavra. 4,7%. Já em 2000, gente, 7,4%. Deu um crescimento, ó. Aí diminuiu um pouquinho em 2010. Aqueles que não colocam religião no meio, tá? Então vamos lá, olha aí. Vocês viram aí o cenário, não é verdade, das religiões que eles praticam, né, dentro do Brasil. O cristianismo está acima, no âmbito do catolicismo e dos evangélicos. Aí outras religiões também estão lá. Algumas cresceram, né, a população de fé, que professam a fé, outras diminuíram. E aí, qual é a sua religião? Isso mesmo, você está aí no sofá, você está aí na mesa, você está aí no seu cadeira de computador, com o seu tablet, o celular. Passa mensagem para nós, qual a sua religião? Avisa lá para a professora, né? Manda mensagem para a gente. Qual é a religião? Isso mesmo, vamos falar todo mundo com a religião. Ou não tem problema, estamos aqui para fazer essa análise do ensino religioso dentro do aspecto Estado de Rondônia e Brasil. Então, voltando para o nosso texto, olha só. O Brasil de todos os crentes. Gente, graças a Deus temos essa diversidade, né? Não é só de um. Temos o cristianismo, né? Que é o quê? O catolicismo foi trazido ao Brasil pelos missionários chamados jesuítas, sob condições específicas. Quais? As colônias de Portugal adotavam o quê? Padroado, né? Padrinhamento. A coroa colaborava na conversão de novos fiéis, catequizando, né, os índios, construindo templos e mosteiros. Olha aqui, nesse ponto, no processo, envolve o processo histórico. Vejam bem, os jesuítas, né, vieram para o Brasil e trouxeram essa ideia, né, essa forma de catequizar os índios, né, as pessoas das regiões. Ou seja, eles iam na frente nas pesquisas, né, desbravamentos, chegava lá, dialogava, criava um contato, né, com os índios e com os outros da região e começava a catequese em si. Alguns aspectos valorizavam e outros não. Por exemplo, os índios tinham, né, sua forma de cultuar, aquele povo também. Então, eles adentraram com a questão do cristianismo. Então, ele cresceu muito no Brasil por causa dessa difusão, tá, desses aspectos. Toda vez que alguém ia desbravar uma localidade, por exemplo, quando vieram para o estado de Rondônia, vieram os padres juntos. Para quê? Para catequizar aquele povo que estavam ali. Aquela nova descoberta. E você já catequizou alguém na sua vida? É o 8º ano, vocês devem ter a média de 16 a 17 anos, né? De 15. Já falou alguma vez de espiritualidade com alguém? Já conversou sobre isso? Você já transmitiu, né, algo, né, sobrenatural que você já percebeu, já viu, já sentiu? Você já falou para o colega sobre uma experiência boa que você teve com Deus, com a sua religião? Isso é legal, você dialogar uns com os outros sobre isso. Você passar, né, o contexto das religiões para um e para o outro. Isso é um diálogo. Assim como eu falo de política, de alimentação, de esporte, de lazer, etc., eu também falo de religião. Isso é ótimo, é um bom diálogo. Porém, respeitando sempre a opinião do outro, a decisão que ele tomou para com a religião dele. Então vamos lá, continuando, nós vimos um pouco do cristianismo. Olha só, seguindo. O Papa, gente, esse aqui é o mentor principal do catolicismo, tá? Concedia o controle sobre as igrejas das colônias ao rei, olha só. Era o envolvimento, né, de Estado e religião. Quem indicava os bispos e pagava o salário do clero. Então, o rei que tinha isso. Por exemplo, no Brasil sempre foi um país oficialmente católico, até o final do século XIX. Ó. Quando deixou de ser uma monarquia e passou a ser o quê? República. O Brasil, república. Aí o povo de história, né, já sabe disso. Lá, ó, em 1889, o Estado brasileiro se separou da igreja, ó, coisa boa isso. Aí eles foram para as questões espirituais e o Estado, questões políticas, né?
A Constituição de 1891 declarou a liberdade de quê? De culto para todas as religiões. O que é liberdade de culto, gente? Veja bem, olha aqui. A liberdade de culto em si é uma ação, uma liberação que o governo deixou, né, o presidente em si, para que eu, enquanto professor Hélio, se eu desejo professar minha fé, a minha religião, eu tenho liberdade para isso. Ninguém vai querer impedir que eu faça. Porém, as pessoas que não desejam professar sua religião ou não queira ter, também têm essa liberdade. Então, todos nós temos essa liberdade. Na Constituição diz que temos liberdade de ir e vir. Aí vai dizer que temos a liberdade de professar a nossa fé. Então, as pessoas podem professar, fazer os cultos, as santas missas e outras situações que envolvem a questão da religiosidade. Ou seja, eu posso construir um templo, né? Trazer os fiéis, né? Aquelas pessoas que seguem, para eu desde que eu me prepare, né? Enquanto se tornar um pastor, um padre, etc., eu posso professar essa fé. E outras religiões também, não só o cristianismo, tá? Outras religiões também, elas são livres para tal. Né? Você já falou qual é a religião que você segue. Então, vocês vão percebendo que tem essa liberdade no nosso país e no nosso estado de Rondônia. Isso é ótimo, porque as pessoas, assim como eu tenho que cuidar do meu corpo enquanto alimentação, eu também tenho que cuidar do meu corpo enquanto espiritual. Mas por quê? Veja bem, se você analisar a questão antropológica, o ser humano em si, ele é composto, né, de não só do corpo biológico, mas também espírito. Às vezes chamamos alma, né? Se você for adentrar no âmbito da filosofia, o filósofo Platão vai dizer que alma é o princípio que dá vida à matéria, ou seja, deu vida ao corpo, que é a matéria. Então é uma coisa bem complexa. Se você quer adentrar mais, pesquise, tá? No âmbito da filosofia, essas questões da espiritualidade. Não só, também a questão da teologia, que Teo, Deus, teologia, estudo sobre Deus. Então, é muito legal você saber, tá? Não é questão você criar um preconceito. Não, eu não quero ser evangélico, não quero ser católico, não quero ser espírita. Não, pesquise enquanto você não precisa ser. Faça essa pesquisa, ou seja, adquira, amplie seu conhecimento. Porque o 8º ano vocês estão adentrando já para chegar lá na faculdade, ou seja, 9º, aí ensino médio e faculdade. Aí vocês vão poder ter diálogo com os colegas, muito legal, conhecer as religiões e professar seu diálogo, né? Continuando, vamos lá? Olha aí. Hoje há no país grande diversidade de religiões e igrejas, tem várias, tá? Então vocês percebem que tem na sua localidade, por exemplo, os evangélicos, aqui chamado de protestantes, foram os primeiros a concorrer com os católicos, tá? Quando a igreja lá com Martinho Lutero, houve, né, essa difusão. Lá em 1886, os imigrantes estrangeiros, sobretudo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, fundaram o que? A Igreja Evangélica Alemã do Brasil. Aí, em 1910, a Congregação Cristã do Brasil foi fundada no Paraná e em São Paulo. Muito legal isso, ó, conhecer, né? Ver o processo histórico dela. Já em 1911, missionários suecos fundaram em Belém, do Pará, a Assembleia de Deus. Ó, essa daqui é bem conhecida, né? Muito legal. Vamos lá. Essas duas igrejas evangélicas, né, junto com a Universal do Reino de Deus, que é o evangélico quadrangular, e Deus é amor, formam o quê? O grupo dos evangélicos pentecostais, maioria entre os protestantes do Brasil. Segundo o quê? A fonte do IBGE, porque eles vão nas casas, né? Eles vão lá nas casas fazer essa pesquisa no período e eles questionam a questão da religião também. Aí difunde, né? Transmite pra gente. O outro grupo dos protestantes, na classificação adotada pelo censo do IBGE, é formado pelos evangélicos de missão. Ó, pentecostais, né? Pentecostais por quê? De Pentecoste, Espírito Santo, né? Que Jesus trouxe, enviou. Entre as principais estão as igrejas batista, adventista, luterana e
presbiteriana, gente, ó, de missão e pentecostais, tá? Continuando, vamos lá. Outras religiões, gente, a gente não temos só aquelas, né? Temos outras. Por exemplo, o espiritismo pode ser definido como um sistema filosófico religioso que incorpora elementos originários do hinduísmo e do cristianismo. Por exemplo, o espírita acredita que após a morte, e a depender de suas ações de vida, seu espírito volta ao outro corpo, em um nível superior ou inferior da evolução. Gente, ó, dentro dessa questão da religião do espiritismo, as pessoas vêm a este mundo, estão aqui para fazer o bem para o próximo, o bem para aqueles que estão precisando, necessitando. Por exemplo, se ela faz o mal, né, a alguém, ela deve mudar esse comportamento, sempre fazer o bem para que a sua alma se realize. Então é nesse sentido, os espíritos ele vem e tem suas características, suas doutrinas próprias. Não cabe a eu, enquanto cristão ou budista ou outra religião que eu segui, falar mal dele, questionar ou criticar, uma crítica destrutiva. Não, eles têm as características próprias deles. Se eu não aceito, que eles vivam lá, né? Que as pessoas têm o costume de buscar ou não. Então, viu que vocês têm a liberdade de professar a sua fé, então vocês têm a liberdade de escolha também, de ir e vir. Claro que é dependente, né? Às vezes a nossa fé ela vem lá do berço, ou seja, lá da família, as culturas familiares. Eu vou seguir aquela religião que meus pais seguem, mas muitas pessoas decidem, enquanto adulto, seguir a sua religião própria. Então é livre, tem liberdade para isso. Desde que faça o bem, né? Não vai chegar na religião para fazer algo de errado lá. Porque a religião em si, a palavra religião, vem do latim, significa religare, da palavra religare. O que significa religare? Religa. O que religa? Lá na história da Bíblia, na Adão e Eva, o homem se desligou de Deus, né, com o pecado, etc. Aí a religião, por isso que ela diz, religa, ou seja, religar o homem ao divino, a Deus. Há esse momento, né, de religar, há essa necessidade. Então vamos continuar, olha aí. O culto das igrejas ortodoxas, olha aí, foi trazido ao Brasil por imigrantes gregos, russos e de outras nacionalidades da Europa Oriental. Vejam só, a fé, né, a questão da religião foi trazida para o Brasil. O primeiro contingente grande, gente, olha só, vejam bem, de adeptos do islamismo que chegou ao Brasil era formado por escravos africanos. A primeira mesquita seria fundada só em 1929 em São Paulo, a partir do trabalho de imigrantes árabes e muçulmanos. Já o budismo, que foram pelos japoneses que vieram para o Brasil no século XX, trouxeram ele nessa religião. O primeiro templo foi construído em 32, em Cafelândia, o estado de São Paulo. As nações indígenas sempre possuíram crenças, rituais religiosos diferentes uns dos outros. Todas elas cultuavam forças da natureza e o espírito dos antepassados, tá? Os deuses espíritos eram homenageados com o quê? Rituais, cerimônias, festas. Todas as religiões fazem isso. Agora, no indígena, o pajé era o responsável por quê? Conhecimento religioso e pela transmissão desse conhecimento. A religião do Santo Daime se desenvolveu a partir de quê? Da década de 30, lá no Acre. Originou-se de elementos indígenas com a ingestão, né, de substâncias extraídas da natureza, tá? Um cipó. Aproveitou elementos do catolicismo como o culto de Nossa Senhora da Conceição, o ritual do Santo Daime, tem santos e dança, tá? Nesse meio aqui. Os escravos africanos trouxeram consigo várias crenças, religiões aos poucos. Então foram adentrando ao Brasil, tá? Como o candomblé, afrodescendente, umbanda, etc. Por exemplo, o candomblé é uma religião afro-brasileira que cultua o quê? Os orixás. Os orixás são deuses das nações Yoruba, né? Que apresentam sentimentos humanos como o ciúme e a vaidade.
Os portugueses julgavam esses cultos feitiçarias e os proibiam. Para evitar repressão dos escravos e passaram, né, a associar os orixás a santos católicos. Essa mistura, né? Por exemplo, a Umbanda nasceu lá no Rio de Janeiro, na década de 20. São raízes africanas e podem ser encontradas em religiões, né, do povo banto, né, no candomblé, e da nação nagô. Já as suas raízes europeias estão no espiritismo kardecista. Na Umbanda, o universo é povoado por guias espirituais, tá? Onde existe o médios, etc. Trabalho nesse sentido. Então tá aí, vocês conheceram um pouco, né, da espiritualidade das religiões, as principais no Brasil. Existem várias, tá? Então é nesse sentido. E, ó, tem uma tarefinha para vocês fazerem dessa aula, tá? Façam e apresentem para nós, tá? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.